principais notícias dessa segunda e do final de semana. Olha só, Gilmar Mendes mantém a proibição de cultos, missas e eventos religiosos no estado de São Paulo. Essa decisão de Gilmar Mendes foi dada agora há pouquinho. O ministro do STF negou um pedido do PSD para derrubar o decreto estadual. No sábado, Cássio Nunes, do STF, numa sessão monocrática, autorizou a reabertura de igrejas e templos por todo o Brasil, atendendo a pedido da Associação de Juristas Evangélicos. Luiz Fux, presidente da Suprema Corte, disse hoje que a abertura ou fechamento de serviços religiosos durante a pandemia vai ser decidida em plenário na quarta-feira. Então a gente vai ficar ligado quarta-feira, a gente vai falar sobre essa decisão importante, essa discussão importante vai acontecer ali no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que de sábado agora até quarta-feira, os templos e as missas e os eventos religiosos estão acontecendo. E isso é muito prejudicial para o país nesse momento da pandemia. O Brasil pode ter 100 mil mortos pela Covid-19 nesse mês de abril. A previsão é de cientistas da Universidade de Washington que analisaram o cenário da pandemia aqui no país. A pesquisa aponta que o pico de mortes deve ocorrer no dia 24, com provável registro de mais de 4 mil óbitos em 24 horas. Para chegar a esse dado, cientistas avaliam a disseminação da variante do coronavírus, de variantes, na verdade, o uso de máscara e o cumprimento do distanciamento social. Em seu balanço semanal da pandemia na América Latina, Nicolás Maduro falou sobre a variante brasileira que está levando os países a fecharem fronteiras com o Brasil, inclusive. Numa transmissão ao vivo, neste domingo, o presidente da Venezuela chamou Jair Bolsonaro de psicopata. Dá uma olhada. La mutante brasileira deveria chamar-se la mutante Bolsonaro. La mutante Bolsonaro. Porque ele é o culpable por abandonar a su pueblo y por loco, por insensible, por psicópata. É um psicópata. O ex-presidente Lula tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 neste sábado. Após ser imunizado, Lula falou da situação global. Dá uma olhada, vamos ver. Hoje, 76% das vacinas do mundo estão na mão de 10 países. E desses 10 países, 3 detêm 50% das vacinas. E a pergunta que fica é o seguinte: e o restante da humanidade? Como é que vai ficar? A vacina não tem discussão. A vacina é imprescindível. É preciso ter um auxílio emergencial para garantir que as pessoas possam ficar em casa. O Papa Francisco fez um apelo durante a missa de Páscoa para que as nações mais ricas distribuam vacinas aos países mais pobres. Nello spirito di un internazionalismo dei vaccini, esorto pertanto l'intera comunità internazionale a un impegno condiviso per superare i ritardi nella loro distribuzione e favorirne la condivisione, specialmente con i paesi più poveri. Il Signore ispiri l'agire delle autorità pubbliche perché a tutti, specialmente alle famiglie più bisognose, siano offerti gli aiuti necessari a un adeguato sostentamento. La pandemia ha purtroppo aumentato drammaticamente il numero dei poveri e la disperazione di migliaia di persone. A gente vai falar sobre essa questão das vacinas para o resto do mundo, para países mais pobres, inclusive dentro da discussão de quebra de patentes da vacina, uma discussão que está rolando na Organização Mundial da Saúde. O Brasil tem se posicionado contrário a essa quebra de patentes, então a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho com a Karina Calife, médica sanitarista, tá bom? Quase 117 milhões de brasileiros não têm comida suficiente para se alimentar de forma adequada. 19 milhões não têm absolutamente o que comer. Os dados são de uma pesquisa feita pela Rede Brasileira de Soberania e Segurança Alimentar. Os que mais sofrem com a fome são os negros, moradores de periferia e famílias chefiadas só por mulheres. A pesquisa foi realizada em 128 municípios. O padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua, chamou a situação de fome na cidade de São Paulo de tragédia humanitária. Essas imagens aí que a gente está vendo são de uma fila de distribuição de comida no centro da capital paulista. Essa fila tem aumentado, inclusive. O padre Júlio tem postado semanalmente a imagem dessa fila
em que é distribuída comida para essa população em situação de rua. E são imagens chocantes, porque a gente viu tanto de pessoas, a gente vê que assim, essa fila tem crescido, e agora numa situação em que o auxílio emergencial é liberado, mas com um valor ínfimo, com um valor de R$ 150 por pessoa, que é insuficiente para que as pessoas e as famílias possam se alimentar. É uma situação de extrema tristeza ver uma situação como essa. E o Padre Júlio Lancelotti que segue nesse trabalho importantíssimo, cuidando dessas pessoas em situação de rua. Ele que já foi vacinado, inclusive junto com essa população, há algumas semanas aqui no estado de São Paulo, na capital paulista. Vou chamar Leandro Fortes para conversar com a gente. Oi, Leandro, tudo bem por aí? Tudo bem com você? Tudo indo, Thalita. Tudo bem, Tudo é um indo, exagero, a né? resistência. A resistência, a luta. O que você achou de Maduro nomeando essa variante do coronavírus aqui no Brasil? É a mutante Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro é um psicopata. Sociopata. Não é? É engraçado, eu não sabia psicopata em espanhol era psicópata, né? Psicópata. Psicópata. Ele repete várias vezes, né? Assim, as pessoas não têm mais nenhum constrangimento em chamar o presidente do Brasil de psicopata. O Maduro está chamando publicamente porque ele, enfim, ele é um adversário frontal. Mas, assim, no particular, todos os chefes de Estado do mundo devem chamar o Bolsonaro de estúpido, burro, psicopata, doente mental, retardado. É esse o presidente do Brasil, do qual a gente não consegue se livrar, Thalita. A gente tem que se livrar, é uma questão agora, é uma questão humanitária, é uma questão planetária, global, mundial, uma necessidade da raça humana se livrar do Bolsonaro. Vamos chegar aí a quase 400 mil mortos por Covid. A média brasileira hoje é de 3 mil mortos por dia e vai chegar a 4 mil. O cara não conseguiu vacinar ainda nem 10% da população, ele não tem a menor ideia do que vai fazer. Esse ministro da Saúde agora está tentando mostrar boas intenções, mas é outro sujeito completamente desqualificado, porque o chefe dele desqualifica ele. Ele até ensaiou um discurso essa semana, tem que fazer isolamento social, tem que usar máscara e tal, mas o chefe dele em seguida aparece sem máscara em eventos, fazendo tudo ao contrário que o ministro da Saúde está mandando fazer. A gente sabe que é mentira. Bolsonaro autorizou ele a fazer isso para tentar distensionar as relações com a sociedade, com o mundo científico e com as entidades de saúde. Está tentando garantir a reeleição dele a qualquer custo. Então, assim, o presidente Nicolás Maduro está corretíssimo. Se trata de um psicopata. E, com certeza, essa variante brasileira vai se chamar Bolsonaro. Porque ela vai estar ligada a um tempo histórico, que é o tempo histórico que a gente vai superar, mas que vai ficar marcado para o resto das nossas vidas, que foi esse período em que nós tivemos um psicopata. Não foi um cara de direita, um brutamontes, um general Kurila, foi um sociopata, um psicopata na presidência da República. Maduro foi perfeito na definição. Queiroga agora foi escalado por Bolsonaro para ir até Chapecó. Não sei se você viu, está rolando um vídeo nas redes sociais do prefeito de Chapecó, mostrando ali um hospital com os leitos todos vazios, e ele atribui essa melhora ali na cidade ao tratamento precoce, uma farsa, um teatro ali montado, e agora Queiroga vai contribuir com esse teatro, visitando então o município de Chapecó, o que é o grande desserviço. Inclusive Chapecó é uma cidade que adotou toque de recolher, medidas de restrição de circulação, e é claro, é óbvio para a gente que por conta disso que agora colhe alguns resultados positivos, mas eles montam esse teatro. Pois é, Santa Catarina se tornou um estado lamentável, né? De gente reacionária, um estado modelo do reacionarismo no Brasil, uma tristeza absoluta. Agora dá para entender também, Thalita, por que lançou aquela história lá atrás, que soou totalmente absurda, mas agora a gente vê que faz parte de um plano de que ele iria viajar para saber se realmente as pessoas estavam morrendo de Covid nos hospitais. Já devia ter combinado com esse prefeito de Chapecó, essa história, essa farsa, esse teatro do absurdo, de que teriam leitos vazios, ele iria lá e daria a declaração, está vendo? Não, assim, nós temos leito, o tratamento precoce é possível e tal. Essas pessoas não têm nenhum caráter. Assim, eu repito de novo, se você está trabalhando com o governo Bolsonaro,
se você se dispõe a trabalhar para o governo Bolsonaro, você não tem caráter. Você perdeu a sua humanidade. Você é cúmplice de um genocida, cúmplice de um genocídio. Você não vê o que esse ministro do STF está fazendo? Só que na quarta-feira que o plenário do STF vai decidir sobre essa abertura criminosa, assassina, para cultos e missas em templos religiosos. Que estupidez, que tempos terríveis, né, Thalita? Olha aí as imagens. São as imagens aí que a gente citou de Chapecó.